Olá, amigos, de volta do nosso intervalo. Aqui conosco no nosso estúdio, Eduardo Davi, que vai nos falar sobre o livro A Fazenda Centenária e outras histórias, né, Eduardo? Tá bom. Muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. É uma honra tê-lo aqui conosco. Você e o Orestes também, que já está aqui no nosso estúdio, né? Okay. Muito obrigado. Como é que surgiu essa história da Fazenda Centenária? Bom, essa é a história desse livro aí. Eu falei com a Inês, que é a esposa do Paulinho Avelino, né? Contei para ele que quando a minha mãe fez 85 anos, eu juntei uma série de fotos antigas e no aniversário dela eu dei de presente, para surpresa dela, um livro que contava desde a época dos meus avós, vindo da Espanha, até a minha netinha mais nova na época, ela tinha 3 netos, e contava a história toda da família em fotografias. Então ela gostou muito, ficou muito emocionada, que no dia do aniversário ela deu um autógrafo para cada um. Então eu falei com a Inês que poderia fazer a mesma coisa com o Paulinho, no dia do aniversário dele, que ele faz aniversário 29 de março. Então aí eu falei, vou fazer uma surpresa. Então a Inês me forneceu muito material, muitas fotografias, e eu montei essa história da família, né, que é uma família tradicional, né, do Vale do Paraíba, e que tem muito folclore, muita história. Então esse livro ele retrata aqui um outro lado, né, da história da família, um lado pessoal, e que a gente pode resumir como uma família trabalho, né? Foram 14 filhos, todos muitos trabalhadores, e ela está muito focada em cima do casal, né, Inês Ribeiro e o Paulinho Avelino. Embora o Avelino seja até um nome próprio, não é nem um sobrenome, mas todo mundo fala Avelino. Avelino, o seu Júlio se chamava Júlio Avelino. Avelino é um nome próprio, o sobrenome dele é Oliveira. Mas as pessoas conhecem como sobrenome. Como sobrenome, todo mundo chama de Avelino como se fosse sobrenome, mas na verdade o Avelino é um nome próprio. E ele então, o Paulinho, né, Paulinho Oliveira, na verdade é o Paulinho Avelino. Então a gente conta a história dele. E está centrada na Fazenda Centenário. A própria capa do livro mostra aqui que ele é uma visão panorâmica, né, da fazenda. E a fazenda hoje se dedica à criação do cavalo manga-larga machador, que é uma raça brasileira. Eu aqui no primeiro capítulo eu conto a história da raça, né, que é também história interessante. Como o Eduardo colocou aqui no livro, na Fazenda Centenária e outras histórias, e diz as transformações na economia rural no Vale do Paraíba, Fluminense, através da história de uma família ao longo de 88 anos. 88 anos. É muito tempo, né? Muito tempo. Muito tempo. Conheço os Avelinos, uma extensa família constituída pelo senhor Júlio Avelino e dona Nininha. Então é um livro muito rico em ilustrações, né? Porque tem muita. Inclusive partes de escala centenária que vira a Fazenda de lindo isso aqui, né? Porque tem detalhes da fazenda, aquela parte gourmet também da fazenda que foi feita. Gourmet, Aqui, olha. Espaço gourmet é um local para receber visitantes, porque é isso mesmo, né? Então tem detalhes aqui. São muito compradores de cavalos que vão lá, então aí durante as negociações eles sempre servem um almoço e Existe coisa melhor de você negociar, né? Negociar almoçando. Não é? É muito bom isso, com coisas da fazenda. Então mostra essa história desde o começo, né? Que é um livro dividido em 4 capítulos, não é isso? Tem mais. Eles são 7, né? 7 capítulos, Então, conta a história. E a primeira foto dele aqui mostra que eu, a Gorete e a Inês, lá em Portugal, de onde veio o Garanhão que criou a raça manga-larga machador. Porque quando o Dom João VI veio para o Brasil, né, fazendo a retirada estratégica da invasão napoleônica, ele trouxe uns cavalos. Trouxe um garanhão, e o garanhão português cruzou com a égua brasileira, que tinha samba no pé, e deu o cavalo manga-larga machador.
Porque na Europa não tem, os cavalos não tem essa característica de ser marchador. Porque inclusive aqui você mostra, né? A forma como ele dobra. Que ele vai, ele está sempre com 3 patas apoiadas no chão. Então a gente conta a história do cavalo e vai contando a história da família e termina aí também com as histórias fantásticas, né? Que toda fazenda tem muita história, né? Muita história. De assombração. Porque são vários, como é uma família muito grande, eles, e você fala que a família trabalha, na realidade porque eles se expandiram e eu me lembro que eles falaram aqui, que você comentava aqui, que de manhã cedo todo mundo tomava o seu café e cada um saía aquela fileira de carro. Antes saía a cavalo, depois saía de carro. O Zeca Avelino, por exemplo, o irmão do Paulinho, contou que ele acordava 3 horas da manhã para rachar lenha, para fazer o café e levar o café na cama, o café para os pais na cama. Mas esse Vale do Paraíba tem muita história. Eu vou falar de um outro livro aqui, que esse livro chama Mula do Ouro, que é um livro que ele está sendo traduzido para o chinês. Ele vai ser lançado agora, chama Mula do Ouro. Mula do Ouro. É um livro também que conta a história aqui do Vale do Paraíba, mas focado muito aqui na época Paraíba do Sul, que é 3 Rios, né? E o livro, eu passei o livro depois para o inglês. Nesse período, uns pesquisadores chineses me procuraram e ficaram muito interessados numa história que pouca gente sabe, que naquela região de Queimados, ali Japeri, Queimados, morreram 5.000 chineses durante a construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II. E eles ficaram entusiasmados com essa história, me procuraram para saber mais detalhes, então eu criei uma segunda edição, um personagem que é um médico chinês que vai curar esses chineses que estão morrendo, que foi entre 1854 e 1858, que foi a construção da ferrovia. E eles vêm então, esse médico chinês que chama Nuno Huang, ele vem vem da China, de Macau, falava português, e ele vem para o Brasil. E ele aqui, acaba o medicamento dele, porque coincide com a Segunda Guerra do Ópio entre a Inglaterra e a China. E ele então vem descendo o Rio Paraíba do Sul e chega aqui no encontro dos 3 rios e aqui conhece uma índia, filha de índio, chamada Cabocla Irene, que conhece os segredos da mata. Então os dois, ele se apaixona pela Índia, depois tem uma filha com a Índia e aproveita as águas do rio Piabanha, era um rio de águas puras, cristalinas. Então o livro conta essa história dessas 2 civilizações, os índios puris e os chineses. E a China, o pessoal da China ficou entusiasmado e querem fazer um filme. Vai ser o primeiro filme sino-brasileiro. Olha que coisa fabulosa. E inclusive ele aprendeu então as ervas, né? Como lidar com ervas. Aprendeu a usar com as ervas. Eles descobriram que eles tinham muita semelhança em termos culturais. Primeiro, o respeito pela natureza, de usar produtos naturais, os medicamentos. E depois no livro tem um lance que sobe do pântano o gás metano, que é o chamado fogo fato, né? Então ela olha e fala um boitatá, ele fala um dragão ao mesmo tempo. Então na cultura deles aquele fogo que sai do rio de repente é um dragão, para ela é um boitatá. Olha. Então eles descobrem que são 2 civilizações antigas. Então essa história, dos chineses que ajudaram a construir a infraestrutura no século XIX e agora no século XXI eles estão voltando de novo, querendo investir no Brasil. Caiu no gosto deles. E eles então vão fazer um filme. O filme vai se chamar Mula do Ouro? Não, o filme deve se chamar Dr. Huang, porque mais ou menos inspirado no Dr. Zhivago. O Dr. Zhivago, lembra? Eu contava a história da Revolução Russa, era um médico. Esse daqui então nós vamos botar Dr. Huang, que Huang em chinês quer dizer amarelo. Então, e tem lá 33 milhões de Huang. Então, se cada Huang for assistir o filme bate recorde mundial. Então ele vai pelo menos 33 tem certeza, né? Que vai assistir. E ele vai contar a história da Condessa. Uma das artistas convidadas vai ser a Lucélia Santos, que ela fez, e foi muito sucesso lá na China, a Escrava Isaura. Isso. E ela agora vai fazer o papel da Condessa do Rio Novo. Então ela antes era uma escrava e agora ela vai ser a que liberta os escravos 6 anos antes da Lei Áurea. Fabuloso, né, gente? Olha só que louco. Quer dizer, daqui a pouco tem mais chinês quando sabendo da história. Quando vai começar a rodar do filme? Isso daí talvez o ano que vem, o próximo ano, ou o ano seguinte. Essa coisa de cinema é muito complicada, tem muita
Por exemplo, foi assinado um acordo entre a China e o Brasil em 2017 para fazer convênio, né? Convênio para assinar a coprodução. Porque o filme que é coprodução, ele passa no Brasil e passa lá na China sem burocracia. Porque na China, para entrar um filme estrangeiro lá, é uma dificuldade muito grande. Então, sendo coprodução, foi assinado o contrato em 2017, esse acordo, mas até hoje o Congresso Nacional não sancionou ainda. Então ele não pode fazer filme porque depende da aprovação, embora o presidente da República tenha assinado os dois, o Congresso brasileiro ainda, e agora com essa mudança, né? A gente tem que esperar o que vai acontecer no princípio do ano. Isso então pode ser que atrase o filme, mas a história é muito antiga e ela continua, né? Não, exatamente, vai ser fabuloso você pegar tudo isso, todo esse material que você tem, né? Cada vez isso torna mais rico, né? Colocar isso na tela, imagina só. E daqui a pouco o chinês vai saber mais a história de Trerri do que muito trerriense, né? É verdade. E vai ser engraçado isso, né? Vai mesmo, porque eles pesquisam a fundo, estudam, e vão saber mesmo, né? E eles estão muito interessados na cultura brasileira e a gente também precisa se interessar na cultura deles, porque são dois países muito grandes e que estão fazendo uma aproximação comercial muito boa. Então eu fiquei satisfeito quando esse livro foi escolhido. Embora eu sou engenheiro, não sou escritor profissional, mas já tem 14 livros escritos, então acaba a gente quase que caminhando. Exatamente, é uma que a vida vai te colocando para fazer. Vai. É um sonho, né? Desde pequeno eu tive esse sonho de ser escritor, porque tudo isso eu devo muito ao esporte, né? Todo o meu desempenho na literatura eu devo ao esporte, porque eu era tão ruim em esporte que nem quando eu jogava a bola, era dono da bola, me deixavam jogar. Então a única alternativa foi eu me tornar um leitor. Ficar um pouco de reserva. Já que jogava esporte, eu não servia para nada, então eu dediquei. Então eu tenho essa dívida ao esporte, né? Me diz uma coisa, Eduardo, esse livro aqui, a Fazenda Centenária e todos os outros seus livros, aqui em Três Dias, em qualquer... Esse da Fazenda Centenária, ele está à venda aí na livraria ali, da Preferida, né, no Shopping Américo Silva, aqui está em Três Dias disponível. Esse outro ele vai ser editado no início do ano, agora no próximo ano vai lançar. Nós vamos lançar em Macau, o pessoal lá de Macau está interessado, nós vamos lançar lá em Macau, em Lisboa, e vai ser lançado aqui no Brasil também. E você tem ideia de quando ele vai ser lançado aqui? Não, eu não tenho data. Dia 24 eu vou encontrar com um português lá de Macau que está vindo de Portugal, agora no Rio, eu vou encontrar com ele, aí eu vou ter a data. Então hoje eu não tenho essa data certa, mas vai ser o ano que vem. Mas esse aqui já foi lançado? Esse daí já foi lançado, está disponível à venda ali na livraria. Então, Fazenda Centenária e outros histórias. E tem os seus outros 14 livros também? Ou 13 livros? Não, os outros 14 livros, eles podem ser comprados pela internet, pelo Amazon. Tem muito livro sobre ferrovia, né? A minha especialidade. Esse aqui é Molo do Ouro, né? Ferrovia. Falando. Alguns estão disponíveis para ser lidos gratuitamente na internet. Um que fala aqui da MRS, enfim. Histórias cruzadas, né? Eu misturo. Resgate do Tempo Perdido, uma ferrovia de sucesso. Histórias de Ferro Central do Brasil também. E esses todos podem ser esses todos podem ser comprados pela internet. Compra pela internet, a pessoa recebe em casa. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida ou interesse, vocês podem entrar na internet, né? Na Amazon, bota lá meu nome, Eduardo Davi, Amazon, aí ele vai aparecer a lista dos Prime, livros lá. Amazon.com. e Eduardo Davi, né? Tá? E vocês vão ver os livros e pode fazer encomenda, claro, né? Pode. A ideia é quanto mais rápido, mais caro é. Então, se fizer com mais tempo, entregar um mês é mais barato do que entregar em uma semana. Eles entregam em uma semana. Não, mas você pode desfrutar de uma boa leitura, né? De uma história que é a nossa história aqui, a história da região, do Vale do Paraíba. Do Vale do Paraíba, de uma família que é super tradicional aqui na nossa região, como várias outras. Tem muita história aqui na região, né, Eduardo? Tem. Muita história por aqui. Um tesouro inexplorado, né? É verdade. Quanto mais, mesmo aqui no programa, como eu havia falado com vocês anteriormente, quanto mais você pesquisa, mais coisas você tem para fazer. A própria Sinara,
né, que é a nossa colega aqui, Sinara Jorge, amiga de vocês também, É. né, tem histórias, ela conta histórias, muita história, ela tem um programa. Esse livro, A Mula do Ouro, eu aproveitei muita coisa da pesquisa da Sinara, aí ele leva, romantiza aquilo que o que o romancista histórico, ele funciona como se fosse um algodão entre cristais, né? Ele é um elemento de ligação para impedir que o cristal, como se fosse o fato histórico, se choque, né? Porque cada historiador tem uma visão do passado, né? E o romancista histórico, ele é um algodão entre cristais, ele permite que você percorra ali sem fragmentar, sem entrar em atrito, né? Depois você joga esse algodão fora e fica só com a história, né? Ou então ao contrário, joga a história fora e fica só com o algodão. Você fica com a história, porque a história é muito gratificante, né, Eduardo? Você faz uma viagem, é uma leitura fabulosa. Quanto tempo de pesquisa você teve para fazer esse livro? Esse aqui foi rápido, foi uma questão de uns 6 meses. Esse outro eu levei muito tempo, levei uns 5 anos para fazer. Porque se eu dedicar só a escrever era até fácil, mas eu tenho outras atividades também, então... 6 meses, porque já tinha muito material já colhido, né, para você? Foi muita fotografia e muita história. Eu fiz entrevista com os irmãos, os Avelino, né? Fiz com 3 irmãos, a Inês, o próprio Paulinho, os filhos. Então eu fui recebendo muito material e depois uma hora você junta tudo e monta o livro. Porque o livro se faz, né? Não é o escritor que faz o livro. O livro ele nasce por ele mesmo, ele caminha por ele mesmo. É muito interessante que conta a família aqui e no Pará, né? No Pará também, eles foram para o Pará, numa época que o alqueire de terra lá era 1/5 do preço do alqueire aqui. Uma fazenda com dinheiro de uma fazenda de 100 alqueires, você comprava mais de 500 alqueires no Pará. Hoje essa coisa está mais ou menos igual, então houve uma valorização muito grande das terras, né, na região norte. E a eles família, foram para lá trabalhar, né? Eles foram para lá e desbravaram, começaram a desbravar mesmo. Eles eram o chamado de carioca, né, os cariocas que vieram. E como tinham muita experiência, eles logo se adaptaram e prosperaram lá. Porque o trabalho de fazenda é muito árduo, né? Uma coisa você tem que acordar cedo, né? Acordar cedo. E muita gente tem fazenda por aqui, mas é para final de semana, né? Vem só no final de semana. E o trabalho da fazenda não tem sábado, não tem domingo. Não tem não, é todo dia e é gado leiteiro, né? Tem que acordar cedo e dormir cedo. Então eles não têm gado de corte aqui? Aqui tem gado de corte também, aqui tem gado de corte e cavalo. E também leite, né? Quer dizer, eles leite também, cedo, porque vocês veem muito caminhão aqui da fazenda dos Avelino, que passa aqui, né? E levam leite para a cooperativa. Tem uma cooperativa aqui em Paraíba. Que levam, enfim. Então, gente, mais uma vez apresentando a vocês aqui a Fazenda Centenário, que é o livro que o Eduardo Davi está lançando agora, né? Acabou de lançar. A venda aqui nas nossas livrarias, ou então pela internet, amazon.prime, é isso? .com, amazon.com, www.amazon.com. E aí você já pode fazer essa encomenda no livro e saber mais a história do Eduardo aqui também, né? Eduardo, muito obrigado. Vamos chamar agora um breve intervalo e já voltamos com você, agora com vários sabores diferentes, né? Vamos falar com Gorete Klinger daqui a pouquinho. Até já, gente. Tchau.